Pai Pai seja seja convosco. convosco. Eu sou a Júlia E eu sou o Caio. e nós somos o grupo Conexão Jovem daí que Polvilho! Polvilho! Deu certo! Amém. Gente, vocês estão gostando desse cenário novo, todo azul? Ou vocês estão achando muito... Fala pra nós. De que vale essa vida vazia? Esse é o episódio 6 e eu não sei. De que vale essa vida? O ciclo da vida, ele se repete, se repete, se repete. E qual é a diferença que eu faço na humanidade? Tipo, Eu sei que o mundo é cíclico, né? Que nem a moda. Tipo, nos anos 2000 era moda ser que nem você é nos anos 2000. Agora a gente está em 2025 e agora é moda ser como você era nos anos 2000, né? E eu acho que em 2040 vai ser moda ser como a gente era nos anos 2000. E nos anos 2000, qual que era a moda? pochete, não era? 2010 Era era moda. calças largas, né? Grandes bolsos, É, óculos assim, coisas assim, sobrancelhas fininhas. Isso ainda não voltou, né? não. Aí daqui a 10 anos vai entrar a época do swag de novo. Quem sabe o que é swag? Deixa aí nos comentários o que você acha que é swag. Você tem swag? Eu tenho. Bora pra leitura. De que vale essa vida vazia? Vamos para Eclesiastes 6. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valia viver 2000 anos e não poder desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu um nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Isso aí é forte, né? Porque ninguém vai contar para ele. Essa que é a piada, né? Isso Que é ele, uma que piada ele tá morto. engraçada, né? Isso é engraçado. Eu achei ele muito engraçado. O tema tá lembrando um pouco na terça-feira, né? Que a gente falou sobre não desfrutar a vida. E aqui ele tá falando claramente: desfruta a sua vida, porque uma coisa terrível que eu vi debaixo do sol foi um homem que trabalhou lascado e veio outro desfrutou em seu lugar. Não tem uma música assim? Não, mas não é nada a ver com isso, né? Que tinha outro trabalhando em seu lugar. Quem conhece essa música? Que música é essa? Vocês não conhecem essa música? Essa música é famosa na minha época. Acho que essa música aí não existe que você tá falando. Quem conhece essa música, manda aí. Deixa nos comentários aí. E ele tá falando aqui, uma criança que nasce morta é melhor do que ele. Ele tá falando no caso do cara que viveu por muitos anos e teve mais de 100 filhos, ou era exatamente 100 filhos? Calma aí. Essa é a parte mais importante. Porque, velho, tipo, sabe que Um homem pode ter 100 filhos, 3. o homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Mano, ele tá falando aqui que o cara pode ter 100 filhos. Quem tem 100 filhos não tá desfrutando a vida? Não foi de uma mulher só, deve ser várias, né?
E eu tava pensando em uma mulher só ainda. Nossa, coitada. Nem em 100 anos ela consegue ter 100 filhos. Não, em 100 anos ela Não, ela não consegue, porque ela só consegue ter filhos depois da puberdade. Faça as contas. Para um filho, para nascer, pode demorar 9 meses. Isso se ele não nascer prematuro. Eu acho que dá para nascer com 6 meses. Se todos nascerem de 6 meses, dá para ter 2 filhos por ano. Então, se ela... Nossa, 2 filhos por ano se ela tiver gêmeos? Como Não, vai se ter ela- 2 filhos por ano se se ela cada um é tiver 9 meses? Em um ano, se ela tiver Um dois ano de gêmeos, 18 meses? ela vai parir 2 vezes em um ano. Se ela tiver gêmeos nas duas, ela vai ter 4 filhos em um ano. Impossível, não é uma mulher só. Não é uma Enfim, mulher só. como é que um homem que teve tantos filhos não desfrutou a vida? Isso não é estranho? Ainda mais com o modelo que o pessoal fala hoje de cristão, que você tem que ter 30 filhos para você ser honrado e tal. Gente, ele falou que isso aqui não é o suficiente. E às vezes isso pode ser esse homem que pode ter 100 filhos e não vai ser feliz, pode estar sendo vítima de uma cilada, né? Ele está acreditando que nem ela falou. Esse é o padrão cristão, mas será que é a alegria da nossa vida? Porque se eu não estou desfrutando de ter tantos filhos, por que eu não paro de ter filhos, né? Que coisa estranha. Mas ter filhos é maravilhoso, ter filhos é muito lindo. Mas não ter filhos, será que uma pessoa que não tem filhos consegue desfrutar da vida também? Tem pessoas que falam que conseguem desfrutar até mais, né? Só que aí você tá pecando porque você não tem filho. Isso é bíblico? A pessoa que não tem filho, ela tá pecando? Eu acho que ele pode não ter filho. Não tem um cara da Bíblia que falou que é melhor nem casar, é melhor viver sozinho? Aquele Paulo lá? Esse mesmo. Então, assim, eu acho que é uma opção, né? Se você tem que ver o que você quer para sua vida, né? Esse cara aqui, se ele não é feliz com 100 filhos, ele não queria ter 100 filhos. Eu não sei por que que ele teve. Às vezes queria, viu que não era tudo aquilo também. Na verdade, ele não tava nem aí, ele só não desfrutou, né? Quer ver? Ó, ele pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Então, o segredo não tá nos filhos. Tá em desfrutar as coisas boas da vida. Sim. E não importa o que ele está querendo dizer, eu acho que é estatística, né? Não importa o que você vai conseguir fazer, porque uma pessoa que consegue ter muitos filhos, ela é muito fértil e conseguiu atingir O patamar. o patamar, vai além do padrão cristão, né? Teve muitos filhos, povoou a terra e viveu muitos anos. Muita gente quer viver muitos anos, mas o que adianta ele viver muitos anos se ele não vai utilizar nenhum ano da vida dele com alegria, né? Porque Sim. uma criança que nasce morta, ela não viveu nem sequer um segundo da vida e ela teve mais sorte que esse cara. Sim. Então precisa prestar atenção. Às vezes a gente está querendo viver um padrão que é muito mais cultural do que bíblico. Um exemplo, esse cara aqui, ele viveu muitos anos e ele teve muitos filhos. Um cara como esse, qualquer pessoa ia olhar para ele e falar: esse cara é abençoado. Esse cara é o filho de Deus. Esse cara sabe viver. Esse sabe, esse desfrutou. Mas será? O Salomão olhou para ele e ele falou: melhor é uma criança que nasceu morta do que ele. Porque ele viveu um padrão cultural que as pessoas provavelmente falariam que ele é uma bênção. Mas ele não era efetivamente uma bênção, porque ele esqueceu aquilo que era importante, entendeu? Viver a vida. Mas viver a vida loucamente, é isso? Não. Desfrutar a vida é o quê? E encher a cara? Não, porque aí você vai estar vivendo uma ilusão, né? Você vai entrar em um outro contexto, né? Porque você acaba entrando em outros tipos de enganação. É que nem esse caso de você ter 100 filhos, né? Você enche a cara, compra todas as garrafas de cachaça do mundo, mas no final vai ser só uma cachaça que você vai ficar bêbado. Você não vai lembrar o que Bêbado. aconteceu. É porque, gente, nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não posso pegar um versículo e falar que aquilo pegar aquilo e interpretar que nem tudo posso, Deus me fortalece. O que é isso, Caio? Tudo posso, Deus me fortalece. Muita gente acha que Qual o significado? com esse versículo aí, tudo posso, Deus me... Não é tudo posso naquele que me Tudo fortalece? posso. A gente tá cantando a música. Tudo Ah, posso tá. naquele que me fortalece. Então, o que tem esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece.
O cara fala isso, coloca lá no carro, tatua no braço dele, tatua no neném dele, entendeu? Escreve lá no status do WhatsApp, coloca lá no Instagram dele. Ele tá achando que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso voar, eu posso ter um avião, eu posso ter uma Lamborghini, eu posso ter uma BMW, eu posso ter uma mansão, uma piscina, eu posso tudo, né? Mas não é assim. É tudo eu posso aguentar. Então você vai poder apanhar muito, tomar muita chibatada, tomar soco, ser cuspido e ainda assim sobreviver e ter fé em Deus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto, né, que É esse ele se aplica. contexto, então é pra gente entender que eu não posso pegar esse versículo e falar, tenho que desfrutar a vida. Então, aí eu vou e faço tudo o que eu quero. Mas no capítulo 1, no episódio 1 que a gente viu, no episódio 2, ele tá falando que ele viveu todas essas coisas. Ele encheu a cara, ele teve muitas mulheres, Salomão, eu tô falando agora. Ele teve escravos e escravas e nenhuma dessas coisas satisfez a vida dele. A única coisa que satisfaz você é você entregar a sua vida para Deus. É você ter uma vida com propósito e desfrutar dela todos os dias. Então, desfrutar é a gente viver a nossa vida com um significado que não é aquilo do eu querer mostrar para todo mundo, mas é aquilo que Deus me chamou para ser. Gente, Deus me criou, Ele sabe para que eu nasci. Caio, o peixe, ele voa, Não. a não ser aquele peixe. É ele mesmo que eu ia falar. Mas ele não voa que nem uma águia, né, gente? A galinha voa, gente. Não. A galinha não nasceu para isso. Mas sabe de onde veio a galinha? Dos dinossauros. Então, se você é uma galinha, saiba que você tem o sangue dos dinossauros em Quem suas que é veias. galinha, rapaz? Tá doido? A galinha assistindo nossos vídeos. Se você é uma galinha, comente aí embaixo. Deixa nos comentários. Deixe nos comentários. Pois é, né? E essa coisa do desfrute, que nem ele falou, ele bebeu todas, Do bebeu desfrute. Tinha uma novela, eu acho que falava de desfrute. Desfrute não é essas coisas, é outra coisa. muito. Então, pera, no desfrutar da vida. É que nem ele falou que bebeu todas, né, Salomão? E não faz sentido por quê? Porque quando você bebe muito ou fica muito imerso em qualquer coisa que você acha que você esteja desfrutando, nem que seja uma bebida ou você ficar lá muito na sua agropecuária, nas coisas que você gosta, assim, focado muito, é como se você estivesse tentando fugir e parar de enxergar realmente o que a vida é. Como se você estivesse procurando uma coisa a mais que não existe. Porque, gente, a vida não é muito além do que a gente consegue enxergar. O segredo de entender a vida não está em descobrir o que não foi descoberto, porque ele fala que todos os nomes já foram inventados, né? Não fala umas coisas Sim, assim, tudo já tem nome. tudo já tem nome, ninguém vai descobrir nada, nada vai mudar nesse mundo, porque o mundo também é cíclico. Então, o segredo da vida não é descobrir uma coisa que não foi descoberta. O segredo da vida é descobrir que aquilo que você conhece é a vida, entendeu? E vapo. Uma vez eu vi um documentário que o Che Guevara estava prometendo alguma coisa para alguém. Aí ele falou assim: eu te prometo, estão te prometendo dinheiro, mas eu te prometo a imortalidade. O que ele estava querendo dizer? O seu nome vai ser lembrado todos os dias da sua vida. Daqui uns anos, eu não sei se vão se lembrar de quem é Che Guevara. Tem algumas pessoas que nem conhecem ele. Porque quem estuda essa parte da história, eu não sei se na matriz curricular está ensinando sobre isso, mas assim, o desejo dele era ser conhecido pela eternidade, o nome dele ser lembrado. E não, isso não, assim, as gerações passam, e às vezes uma pessoa que era muito, muito importante, que nem Nabucodonosor, ele era, nossa, top demais, e ele se achava top, e ele falou, eu sou tão top que eu vou fazer uma estátua para todo mundo ver o quanto eu sou top. E aí ele fez essa estátua. Tem gente que nem sabe quem é Nabucodonosor, tem gente que não consegue nem falar esse nome hoje em dia. E ele era, assim, como se diria no mundo, aquela palavra com F. Ele era isso, entendeu? E hoje, tudo já passou. Então, isso entra num orgulho. O Caio estava falando, tudo que era já foi. Por que que eu tenho tanta vontade, assim, de me fazer ser conhecido? E também uma outra coisa que a gente pode entrar. Já que a vida sempre se repete, tudo que é já foi e nada do que é vai ser, e também eu não vou fazer essa diferença toda, você vai fazer diferença. Você vai. Só que para quem? Para quê? Por quê? Vale a pena, Caio, continuar existindo, sendo que tudo se repete? Eita, como respira. Eu ainda acho que vale, sabia? Porque
tem coisas boas, né, nas coisas pequenas que a gente faz. Eu acho que o que é difícil é, às vezes, a gente ter muito essa questão da comparação, né? Ver gente que parece que está desfrutando muito mais e que está vivendo muito mais e que sempre vai ter um peixe maior e parecer que você nunca vai viver sua vida de verdade, né? Mas aí que tá o engano também. Porque que nem falou aqui, o cara pode ter 100 filhos, mas esse cara não está vivendo a vida, gente. Você tem que descobrir como viver a sua vida, porque cada um é cada um, né? Não tem como a gente viver a vida do fulano de tal se a gente é o ciclano, né? Tipo, ciclano é ciclano, fulano é fulano, deu pra entender? E você Deu. tava falando do negócio da imortalidade também, aí eu lembrei do Lil Peep, né? Não tem muito a ver assim, mas é Eu que lembrei nem... do Avicii, também quero falar depois. O que que acontece? O Lil Peep morreu e ele tinha o quê? 20 e poucos anos. Não lembro se era 21 ou se era um pouco mais que isso, menos, mas eu acho que era 21. E ele ficou eternamente jovem, né? Porque a imagem dele de jovem, o que ele era na época que ele morreu, foi imortalizada daquele jeito. E o que? Quem conhecia ele inclusive bombou mais depois que ele morreu, né? O nome dele repercutiu, porque foi um caso, assim, muito chocante, né? De depressão numa idade jovem, né? Uma pessoa que se entregou às drogas e viveu um mundo de ilusão. E pelas músicas dele, o que ele falava, o jeito que ele vivia, era uma coisa muito triste, né? E ele foi imortalizado, mas a custo de quê? E até quando ele vai ser imortalizado? E, Imortalizado, né? e quem vai lá falar pra ele o que está acontecendo e o que falaram dele? E será que ele ia estar feliz? O que você ia falar do Avicii? Tem gente assistindo esse vídeo que nem sabe quem é Lil Peep. E tem gente que nem sabe quem é o Avicii, que eu vou falar também. Meu, o Avicii, ele atingiu, assim, o sonho, um DJ top, um DJ que arregaçava, conhecido mundialmente. Acho que ele era de um país da Suíça, sei lá, algum país assim. Ele é europeu e ele foi conhecido mundialmente. E aí ele se matou também, ele se suicidou. Porque a gente vê esse ciclo da vida e ele é arrebatador. Quem ainda não chegou nessa parte de entender de... Eu acho que isso perpassa qualquer ser humano, esse desejo de entender, né, o que está acontecendo e tudo mais. E quando ele se deparou com esse sentimento, ele viu que tudo que ele tinha conquistado não fazia nenhum sentido. Ele tinha alcançado aquilo e de que servia, para onde ele iria. Aí entra a questão das drogas também, que servem para anestesiar, da bebida, que servem para te anestesiar, as festas, as mulheres, tudo aquilo para maquiar que lá no fundo não fazia nenhum sentido a vida. Assim, porque nada faz sentido. E aí você fala, nossa, Júlia, vamos dar as mãos, então vamos se jogar, porque se nada faz sentido, por que eu sobrevivo ainda? Mas não é assim. É porque Salomão, ele fala, gente, não vale a pena correr atrás do vento. A gente precisa se contentar com aquilo que a gente vê. O apetite do homem, ele nunca se satisfaz. Se a gente quiser buscar um significado, uma coisa... Meu, o Caio falou aqui, eu achei isso muito, muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. As coisas são muito mais... A vida é muito mais simples do que aquilo que a gente está pensando. Nossa, vai acontecer uma coisa extraordinária, que vai vir, que sei lá o que, do sabor de mel, e que aí vai explodir a explosão da vida do... Não, às vezes a vida é você sentar e comer alguma coisa com o seu irmão e falar, Caio, vamos tomar café? E aí a gente vai, a gente toma um café e a gente olha pra frente e vê o sol se pondo, e isso é a vida. E aí o tempo passa e a gente fica satisfeito com as pequenas coisas, porque se a gente for pensar em grandes coisas sobrenaturais, nosso apetite nunca vai se satisfazer. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que não era aquilo. E já estragando o seu pôr do sol, eu não sei se isso aqui é uma fake news ou não, né? Mas eu ouvi dizer que quando o céu tá laranja é por causa da poluição, né? Então quando você olhar e falar, nossa, que lindo, lembra que é poluição, o seu ser humano aí, ó, seus amigos aí estragando o seu planeta Terra, né? O de todo mundo e o de Deus, né? Pois é, lembre-se bem disso. E isso que ela falou é muito legal do apetite, né? Que tá na palavra, né? Salomão falou que o apetite não acaba, né? Quando você está buscando mais e mais e mais. E, e que nem com as drogas, o dinheiro ou tudo, né? Que nem vou falar do Lil Peep de novo. Ele começou com a droga para procurar um significado.
E o que que isso aconteceu? O que que isso trouxe para ele? Ele foi atrás de mais droga e mais drogas mais fortes. E o que que ele encontrou? A morte. E para você ver, né, que realmente era insaciável, porque ele já estava sentindo anestesia, mas ele queria mais, porque vai chegar uma hora que você já vai estar acostumado com isso. Ou seja, você cresceu, no momento que você chegar em certo patamar, vai virar normal aquilo, vai perder a graça, e você vai querer mais e mais e mais. Por isso que eu acho que é muito perigoso a gente não aceitar o que a vida é nas pequenas coisas também, porque realmente é insaciável, né? Mas era esse adendo que eu queria fazer. Sim, porque se a gente for sempre esperar alguma coisa sobrenatural, que nem eu quero mudar o mundo, eu quero limpar o rio Tietê, eu quero salvar todas as mulheres, mas e a sua mãe? Você nem ajuda a sua mãe a lavar a louça. Eu quero salvar todas as crianças, mas você não cuida do seu sobrinho quando a sua tia precisa. Eu quero ser o maior pregador que já existiu, mas você não vai na igreja, você não lê a palavra, você não prega para as pessoas que estão ao seu redor e você quer fazer uma coisa tão sobrenatural, sendo que no dia a dia você conseguiria encontrar significado, propósito para a sua vida, desejo de viver, vontade de viver. E isso é um tremendo engano também, né? Porque a pessoa, por achar que ela tem uma ambição desse tamanho, ela acha que ela é melhor ou que ela. Não, eu tenho a ambição de salvar o planeta Terra. Eu não posso perder meu tempo guardando Lavando louça, louça. lavando louça, varrendo o chão para minha mãe. Mas aí você, de qualquer jeito, fica lá mexendo no celular 2 horas sem parar, entendeu? E não vai salvar o planeta. Você não vai salvar o planeta Terra desse jeito. E, e esse negócio aí da gente não focar tanto no que é extraordinário e focar nas coisas pequenas do nosso dia, se a gente perceber isso, você vai ver também que todo progresso é devagar e que não tem segredo no caminho. O maior segredo do caminho é você ter que passar pelo processo, é você ter que cair para levantar, para aprender com a queda, com o erro e entender que a cada dia que você der um passinho de cada vez, você vai chegar lá. Aí quando passar uma semana, 2 meses, 2 anos, 3 anos, você vai olhar para trás e vai falar: graças a Deus eu fiz um pouquinho por dia. E porque o segredo não está em salvar o planeta Terra de uma vez, né? Você tem que começar ajudando sua mãe. Já Sim. comprou pão para a mãe? Já viu o Já, vídeo lá daquele? já, já E comprou aí, pão e pão. tá moscando? Vai ajudar a mãe? Tem que ajudar a mãe. Tem que ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar quem cuida de você. E também, putz, eu tinha pensado numa coisa muito engraçada. Não era engraçada. O que você estava falando mesmo? Do. Lembrei que o Caio estava falando de fazer as coisas no dia a dia. E aí eu pensei assim também. Lucas, o Evangelho de Lucas, se você prestar atenção no começo dele, ele está falando ao meu irmão Teófilo, ao meu sei lá o que Teófilo. Então, Lucas, ele escreveu uma carta para uma pessoa, descrevendo toda a história, que é o Evangelho que ele escreveu, né? E ele não tinha dimensão que eu, Júlia Santos, Caio Santos, ia ler um dia o Evangelho de Lucas aqui no Brasil. Porque ele escreveu essa carta para Teófilo, para as pessoas que estavam lá ao redor de Teófilo. Eles iam ler em voz alta para algumas pessoas da igreja e ele não imaginou que o evangelho dele ia se tornar uma parte da Bíblia, dos 66 livros que a gente tem hoje na nossa Bíblia, que a gente é tão, assim, que foram totalmente inspirados por Deus. Deus usou homens diferentes. O evangelho dele, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, porque tem gente que fica estressado quando eu falo que é o Evangelho de Lucas, que não é de Lucas, é de Jesus, mas vocês entenderam, né? E aí Lucas, o Evangelho que ele escreveu é o que melhor representa assim as mulheres. Se você presta bastante atenção, ele coloca o amor de Jesus pelas mulheres de uma forma tão sobrenatural que, ele precisava ter escrito. Ele não era judeu, ele era grego, se eu não me engano. E então precisava da perspectiva dele na escrita desse evangelho. E ele estava fazendo aquilo que ele sabia fazer naquele dia. Ele não tinha a pretensão, eu imagino, de ter o evangelho imortalizado para que os brasileiros lessem. Ele não fazia ideia
do que aquilo iria se tornar. Ele estava fazendo o que ele sabia fazer de melhor na hora que ele deveria fazer. E é por isso que a gente precisa confiar em Deus e dar um passo de cada vez, fazendo aquilo que a gente tem que fazer agora, seja lavar uma louça, seja falar com uma pessoa que você não considera que ela seja grande coisa, mas ela pode se tornar o próximo Steve Jobs. Você entendeu? Steve Jobs. Gente, não tem segredo não. Eu queria colocar um adendo também que eu amo as mulheres do mundo, eu amo as mulheres do Brasil. As mulheres são demais. Eu já vou aproveitar aqui também para mandar uma reflexão. A gente estamos verdadeiramente desfrutando nossas vidas. Você tá mirando muito lá em cima, tá achando que só vai desfrutar quando, sei lá, você ganhar na Mega Sena, quando acontecer alguma coisa milagrosa, gente, tem que desfrutar hoje. Todo dia tem que ser um dia, né, na nossa vida. Nenhum dia ele deve passar em branco, porque todo dia é um dia da nossa vida. Não vai ter um dia até o fim da sua vida que você não vai deixar de viver. Já parou para pensar nisso? Não tem como você pular um dia. Todo dia você vai estar lá e você vai estar vivo. Hoje, inclusive. O que você fez hoje? Pensa aí. Isso entra no desafio de hoje também, que é você vai desfrutar de uma coisa que você está guardando para um momento especial. Seja um vestido que você tem guardado, se você é uma senhora, uma moça, que está guardando esse vestido para uma ocasião especial, você vai usar ele amanhã para ir na padaria, comprar pão para sua mãe ou para o seu pai, para alguém aí. Seja uma louça que você tem guardada, não, essa daqui é só para quando vier visita. Não, você vai pôr e você vai comer com a sua família, com aqueles que estão todo dia com você, que merecem ser honrados. Ou aquele sapato, não, eu tô guardando esse tênis porque esse tênis foi 3 zilhões de dólares e eu preciso deixar ele guardado porque eu só vou usar... Não, você vai usar ele amanhã. Você vai usar ele hoje. Você vai desfrutar de uma coisa que você não desfrutou, porque você precisa honrar o templo do Espírito Santo, que é você honrar as pessoas que estão com você hoje, e esse é o desafio. Depois me conta no que você pensou que você está guardando para usar e você vai usar. Sim, né? Porque às vezes a gente está querendo guardar uma coisa assim tão especial para não só agradar a gente, como agradar os outros, né? Mas lembra que você tá com você o tempo todo. Então, se você colocar as suas peças, sua meia favorita para dormir, você vai estar se agradando, com certeza. Sim. Não espera para usar sua meia favorita para alguém ver, porque essa pessoa não dá a importância que você pensa que ela dá. Mesmo. Então, use suas coisas para você, saco. Entendeu? Agora vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Abençoa a nossa semana para que nós possamos desfrutar do nosso trabalho, da nossa vida e das coisas que nós temos ao nosso redor. Que o Senhor coloque nos nossos olhos a aptidão, Senhor, para enxergar as pequenas coisas da vida e as coisas boas da vida que são feitas para nós e que são o verdadeiro desfrute de nossas vidas. Que o Senhor nos dê a paz e nos coloque em seu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. E paz seja convosco. Até terça-feira. Chegamos na metade. É verdade, a gente não falou isso, né? Não.